Boa noite, pessoal. Eu sou Jorge Chaves e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma profissão que está em franco crescimento no Brasil, a profissão do perito forense computacional. Meu contato está logo aí embaixo, jorge.chaves@academicati.com.br. Então, nesta palestra, eu vou fazer uma rápida apresentação para vocês. Eu vou falar dos princípios da computação forense. Vou apresentar para vocês alguns casos reais que foram elucidados com a ajuda do trabalho do perito forense computacional. Eu vou falar um pouquinho da profissão perito, onde um perito forense pode atuar aqui no Brasil. E vou falar também da construção de carreira de um perito. O que você precisa estudar para chegar um dia a atuar como perito. Então, eu sou graduado em TI, eu tenho uma pós-graduação em redes de computadores pela PUC-Rio, também tenho um MBA em gestão da segurança da informação pelo Infinet, aqui também no Rio. Atualmente eu estou cursando uma pós-graduação em perícia forense computacional na Faculdade Impacta. E como experiência na área de TI, eu já trabalhei muito com desenvolvimento, já trabalhei também com infraestrutura, já trabalhei com cloud e atualmente eu implemento soluções de segurança da informação nas organizações. Eu também sou professor, eu atuo aqui no Senac, sou docente do Senac Rio, e sou orientador de projeto final. Bom, vou fazer uma breve fundamentação teórica para vocês, falando um pouquinho sobre o que é perícia. A perícia é todo o trabalho de natureza científica especializado que pode haver em qualquer área do conhecimento humano. Ele é aplicado sempre que houver controvérsias. É o trabalho realizado com o objetivo de obter prova ou opinião tecnocientífica. Por meio do quê? Por meio de exames e investigações que resultem em um parecer, laudo pericial ou relatório devidamente fundamentado, mostrando a verdade de forma imparcial e merecedora de fé, a fim de orientar uma autoridade formal no julgamento de um fato, nesse caso o juiz. Repare que essas palavras aí, essas frases, elas não se referem a nenhuma atividade, nenhuma natureza específica. Ela pode se aplicar tanto ao perito em química, que aplica o luminol para identificar vestígios de sangue, tanto o perito em balística, que identifica a origem de um projétil, o calibre da perfuração de um projétil, de onde ele foi disparado, por exemplo, e até também um perito computacional, que investiga crimes que podem ter sido cometidos pelo uso de computadores, pelo uso de celulares, pelo uso da internet, pelo uso de e-mail, etc. Então, a computação forense, ela é responsável por, agora falando efetivamente da computação forense, né? Ela é responsável por coletar, custodiar, preservar e analisar evidências eletrônicas na busca da materialidade do que ocorreu, como ocorreu e principalmente apontando quem foi o responsável da conduta criminosa ou pelo crime eletrônico. Então, para esse profissional que vai atuar fazendo isso, ele tem que ter profundo conhecimento técnico, ele tem que ter preparo e, além de um mínimo conhecimento jurídico. O mínimo é pouco, o ideal é que seja um conhecimento intermediário, porque os laudos deles vão estar embasados com o que está previsto na lei. E ele deve estar apto a reconstruir o passado, apurando os detalhes com os dispositivos digitais. Existe um princípio da troca de Lockhart que diz que toda pessoa que passa pela cena de crime deixa algo de si ou leva algo consigo. A gente pode fazer uma analogia, né, também à perícia forense computacional. Toda pessoa que comete um crime digital, ela deixa rastros no sistema comprometido. Os rastros podem até serem difíceis de serem seguidos, mas eles existem. Muita gente acredita hoje, por exemplo, que navegando na Deep Web pode-se fazer qualquer coisa. Instalei o Tô livre, posso fazer o que eu quiser. Tranquilo? Não, não é bem assim. Tem que se fazer uso de inúmeras técnicas para tentar preservar o anonimato, mas o anonimato total não é garantido. É possível que o investigador que esteja atuando na investigação de um crime eletrônico vai estar durante muito tempo investigando a quadrilha, vai identificar padrões e vai acabar chegando nesse criminoso. Bom, é importante falar também da diferença da forense computacional com outras áreas de conhecimento. Os exames forenses
tradicionais, como exames de DNA, por exemplo, eles são realizados através de métodos e procedimentos bem definidos. Então, com um exame de DNA, a gente pode identificar se aquela pessoa é mãe daquela criança, ou se aquela criança é irmã daquele adulto. É o mesmo padrão de DNA, é executada a mesma técnica. Os métodos e procedimentos são muito bem definidos. A análise é efetuada através de passos rotineiros repetidos a cada caso. Na computação forense, não é assim, infelizmente. Na computação forense, cada caso é um caso. A estratégia na forense computacional é particular em cada caso. Por quê? Por causa dos softwares heterogêneos, diversos sistemas operacionais, diversos aplicativos, gerenciadores de e-mail, diversos navegadores, por causa porque os hardwares também são heterogêneos, porque os padrões podem ser distintos e por causa também de constantes mudanças na tecnologia. Então, os métodos para a forense computacional eles devem ser genéricos o suficiente para acomodar todas essas mudanças. Então, a computação forense está nesses dois meios aí, né? Num lado, ciência da computação e no outro, a criminalística. Falando um pouquinho agora da atuação do perito, o perito ele pode atuar em 4 esferas. Ele pode ser um perito criminal, um perito judicial, um perito extrajudicial ou um perito atuando como assistente técnico e que também não deixa de ser um perito. Perito criminal. Perito criminal é aquele que todo mundo imagina que é aquele policial federal concursado, é aquele policial civil concursado. Aqui no Rio de Janeiro, trabalhando no Instituto Carlos Éboli, por exemplo. Então, o perito criminal, ele é funcionário público, tem estabilidade, ele trabalha na polícia, mas ele não é policial. Já o perito judicial, ele é nomeado pelo juiz para cada processo. Ele exerce cargo de confiança, mas ele não é funcionário público. Ele geralmente atua como profissional liberal. Já o assistente técnico, ele acompanha o trabalho do perito judicial. Ele elabora laudos críticos para esse perito judicial. E o perito extrajudicial investigador, ele elabora laudos técnicos em processos que são chamados de produção antecipada de provas. Por exemplo, uma empresa pode contratar um perito para investigar os computadores usados por determinado funcionário que foi demitido por justa causa por uma conduta inadequada. E esse funcionário foi lá e processou a empresa porque ele considerou que a justa causa foi injusta, foi indevida. E aí a empresa pode chamar, sim, um perito extrajudicial para comprovar que o funcionário, durante todo o expediente, por exemplo, ele cometia atos ilícitos. Então, um perito pode atuar nessas 3 esferas da área civil, como perito judicial, como assistente técnico ou como perito extrajudicial. Na verdade, não diz que alguém é perito, diz que alguém atua como perito e está como perito. Você pode ter a sua profissão normal na área de TI e, eventualmente, pegar algum caso para ser investigado. Neste momento, sim, você vai estar perito. Então, onde é que o perito atua? Né? Quais as atribuições do perito? Onde é que ele atua mais ou menos? Em que tipos de crimes, por exemplo? Que tipos de investigações? Ele pode atuar em softwares envolvendo pirataria e arquivos protegidos por direitos autorais. Ele pode trabalhar no rastreamento de vendas de informações. Então, a empresa está com suspeita de espionagem industrial. Ele vai lá, contrata um perito, ele vai investigar quem está vendendo aquelas informações, como está sendo vendida, em que computador, qual funcionário, que horário, etc. Então, ele pode fazer também análise de códigos maliciosos, análise de malwares, analisando o código-fonte de um malware. Ele pode fazer identificação e monitoramento de programas spywares e keyloggers. Ele pode fazer recuperação científica e leitura de memórias, fazendo a extração de dados, de HDs, de disco de armazenamento em geral. Pode trabalhar fazendo a recuperação de arquivos envoltos com pedofilia. Pode trabalhar com a identificação da origem de atacante. Então, a empresa está sendo vítima, por exemplo, do ataque Denial of Service. E da onde está partindo esse ataque? De que origem? Então, ele pode fazer a engenharia reversa e identificar a localização desse atacante. Ele pode trabalhar também com a identificação de usuários anônimos em fóruns de internet e redes sociais. E também pode trabalhar na apuração de irregularidades e fraudes. Bom, então apontar para vocês aqui alguns casos reais que foram elucidados com a ajuda da forense computacional. Trouxe 2 casos, um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos e um caso que aconteceu aqui no Brasil. Então, caso criminal 1. Em maio de 1999, Sharon, de 54 anos,
morre afogada na banheira da sua casa nos Estados Unidos. A autópsia do corpo de Sharon revelou que foi encontrada a droga temazepam, que é usada para auxiliar o sono. O seu marido, pastor William, foi quem indicou o medicamento para sua esposa. A polícia, então, no meio da investigação, resolveu contratar o perito em computação científica, Judge Robbins, para examinar os computadores utilizados pelo pastor na igreja. Foi descoberto, então, que o pastor havia pesquisado na internet sites que explicavam como matar de forma eficaz e indolor, incluído o uso do temazepam, a droga que foi encontrada no corpo de sua esposa, falecida esposa. Então, repetidas consultas foram feitas como acidentes na banheira e acidentes domésticos. Também foram identificados no histórico do computador usado pelo pastor. Bom, a perícia, por definição, é o estudo de casos passados. E existia uma pergunta crucial. Essas pesquisas do pastor aconteceram antes ou após o incidente com a sua esposa? Então, seria fundamental identificar com precisão exatamente a data e hora em que o acusado realizou a procura na internet. Então, quem poderia garantir naquele momento, simplesmente com esse resultado de busca, que o marido não fez a busca depois do ocorrido? Então, um laudo bem formulado, ele tem que trazer quando, onde, como, porquê e quem realizou aquele delito. Então, as técnicas provavelmente usadas nesse caso foram a restauração dos arquivos de backup do registro do Windows, a restauração das pastas de históricos de navegação do navegador web e a utilização provável do software chamado Internet Explorer History View, que é um software que exibe o histórico da internet. Então, muita gente acredita que simplesmente indo lá, por exemplo, no Internet Explorer, opções, excluir histórico de navegação, está livre de qualquer suspeita. Na verdade, não. Na verdade, o histórico fica guardado em um arquivinho bem escondidinho lá no Windows. E usando um software forense, é possível extrair esses dados novamente. Foi o que provavelmente foi feito. Isso é um exemplo do software que poderia ter sido utilizado na época, o IE, History View, que está trazendo aí os sites visitados em determinado período. Repare que isso aí não é uma visualização do Internet Explorer. O Internet Explorer, nesse caso, ele estaria lá apagadinho, sem site nenhum navegado. O caso 2 é um caso que aconteceu aqui no Brasil, é um caso que veio à imprensa, veio a público, eventualmente a imprensa notifica alguma mudança no caso. O acusado foi recentemente condenado, né? Eu subtraí os nomes, preferi subtrair, mas vocês encontram esse caso aí rapidamente na internet e provavelmente já ouviram falar dele. Então, mulher foi encontrada morta em represa no estado de São Paulo. O Instituto Médico Legal concluiu seu laudo e afirmou que ela foi morta por afogamento, após ter desmaiado em consequência de ter recebido um tiro no maxilar. Olha o que o perito criminal identificou. Então, o perito criminal concluiu seu laudo afirmando que a vítima dirigiu o veículo e que entrou em luta corporal com o criminoso antes de ter recebido o tiro ainda em seu veículo e que depois o veículo foi empurrado em direção à represa. Para então, ela dirigia, entrou em luta corporal, recebeu tiro no maxilar e depois o veículo foi empurrado lá em direção à represa. Repare o que aconteceu. Isso foi o trabalho da perícia criminal. Então, um ex-namorado desta mulher, ele, inclusive ex-policial, ele passou a ser o principal suspeito do crime. E a perícia criminal encontrou vestígios de algas no sapato do suspeito. Algas que o mesmo tipo de algas que estariam próximas à represa. A evidência, obviamente, não provou que o suspeito estava na represa naquele momento do crime. Ele poderia ter ido lá a qualquer momento. Então, o crime causou forte comoção pública. Pessoas ligadas ao suspeito não acreditavam que ele havia assassinado a ex-namorada. E aí, um perito forense computacional entrou no circuito. E em seu trabalho, o perito procurou ligar o suspeito ao local e hora do crime quando ele foi cometido. Como fazer isso? Então, a estação rádio base, né? A estação rádio base é a estação ARB, onde estão linkados os nossos celulares, né? Então, através de triangulação de estação de rádio base, foi detectada a presença do aparelho do suspeito, né, próximo à cena do crime. E a ARB apresenta uma margem de erro de 100 metros.
Na verdade, essa prova circunstancial, ou seja, o celular do suspeito estava a 100 metros da represa, por que estaria ali? Então, ele já tinha dito que não estaria ali. Então, essa prova circunstancial ajudou a condenar o suspeito, porque o rastreamento do celular se enquadra como prova científica, desde que seja obtido por autorização judicial, que foi o que aconteceu. Bom, então, vamos falar um pouquinho do trabalho do perito. O efeito CSI, né? A gente acompanha muito CSI, tem CSI de tudo quanto é tipo, tem até o CSI Cyber agora. É importante a gente desmistificar um pouquinho isso daí. Apontar o que é ficção e apontar o que é fato real. Então, o CSI, né? A série CSI, né? Ela é a adaptação livre do tema forense para a televisão. Ela relata fatos no formato de série de TV, episódios de curta duração, né? Ele tem que iniciar e terminar em 50 minutos. Então, existem diversas diferenças quanto a métodos, organização e principalmente tempo. Às vezes, só para você coletar vestígio de um computador, de um HD, você leva 8 horas, só para coleta desses dados, né? Então, como exemplo aí, um episódio onde a imagem que se tinha, a imagem que os peritos tinham em cima de uma determinada cena, seria essa daí. Ou seja, uma imagem que não dava para aproveitar absolutamente nada. E aí o personagem pediu para ampliar a imagem para ver se conseguia identificar qual é a placa do veículo, né? E aí foi aproximando, até que voilá, apareceu a placa do veículo. Na verdade, infelizmente, não é assim que funciona na vida real, né? Isso é uma série ficção, mas dá para ter uma ideia de mais ou menos como é que trabalha o perito na vida real. Bom, então o trabalho do perito ele envolve essencialmente em 4 etapas, né? A gente poderia destrinchar essas etapas também. Começa na preservação, especialmente algum equipamento que armazena dados, algum dispositivo que armazena dados, essencialmente isso. E depois na coleta disso, que envolve o transporte também, análise dos dados coletados e relatório. Bom, então, como investigar crimes de informática, né? Então, os procedimentos de investigação, eles têm que ser seguidos pelo perito a fim de assegurar que a evidência não seja comprometida, substituída ou perdida. Muitas vezes usa-se o termo contaminada. Então, caso algum procedimento seja analisado e verificado dúvida, os juízes podem considerar as evidências inadmissíveis e os advogados de defesa, por exemplo, poderiam contestar a legitimidade e o caso poderia ser prejudicado. Então, o trabalho do perito ele tem que, antes de começar e até o seu término, ele tem que ser impecável. Não pode dar brechas para o juiz considerar inadmissível ou o advogado questionar a legitimidade daquele trabalho efetuado pelo perito. Então, o trabalho envolve, depois de um plano de ação bem elaborado, envolve a busca e apreensão. E, por exemplo, eu coloquei aqui um procedimento que deve ser feito em cada uma das etapas. Com relação à busca e apreensão, o desligamento ele não deve ser simplesmente feito pela interrupção do fornecimento de energia. Então, o camarada, o perito, não vai lá, não vai arrancar o gabinete e vai levar embora. Ele pode obter os dados, fazer a imagem do HD, do disco de armazenamento in loco, lá no local, ou, eventualmente, se ele tiver que retirar o equipamento dali, por uma série de fatores, ele tem que fazer um procedimento específico, que é o desligamento ideal, que é a hibernação do computador ao invés do desligamento. O ato de iniciar, desligar e hibernar, ele vai transportar os dados armazenados na memória temporária, na memória RAM, memória volátil, para o HD. E depois, o perito forense computacional, em outro lugar, ele conseguiria trabalhar esses dados. A busca de evidências, neste caso, o perito não vai lá retirar um monitor, retirar um teclado. Ele vai buscar discos de armazenamento, essencialmente. CD, DVD, Blu-ray, disquete, pendrives, HDs, discos magnéticos, discos eletrônicos, celulares, fitas DAT, etc. Essencialmente, envolve-se isso.
Então, o transporte desses dados deve ser feito de forma adequada, melhor em caixa de papelão e com material que absorva impacto, como plástico, bolha ou isopor. Já pensou se o perito, se a polícia, depois de longo trabalho de investigação, 6 meses de investigação, 1 ano de investigação, o perito pega o HD e deixa o HD cair no chão no momento que está saindo, tropeça na calçada e deixa cair no chão. Não pode ser assim, ele tem que ser muito bem manuseado e levado até o local onde vai ser periciado. Então, ainda falando sobre o trabalho do perito, né, como ele tem que ser focado, né? Então, devido ao usual exercício do contraditório, a defesa poderá questionar, por exemplo, ao tribunal a legitimidade dos resultados da investigação, alegando que as evidências foram alteradas em qualquer momento, alteradas ou substituídas. Então, o primeiro passo para o perito é realizar o que se chama de cadeia de custódia. O que é cadeia de custódia? Cadeia de custódia é a documentação de toda e qualquer operação realizada no material apreendido. Tudo que aconteceu, cadeia de custódia, relata. Então, a documentação dessa cadeia de custódia deve conter, entre outros dados, como a pessoa responsável pela operação, a data e hora de início e fim de cada operação realizada. Então, um exemplozinho aí de cadeia de custódia. Aqui a gente tem na mídia eletrônica, detalhes do equipamento. Seria um HD de notebook de 80 GB de capacidade, tem um fabricante, modelo, número de série, data e hora da imagem dos dados, a imagem que foi feita, o momento que quem fez aquela imagem, o método usado para a criação daquela imagem, o nome da imagem, foi utilizado um disco completo e um hash. O hash é como se fosse a assinatura daquela imagem feita. A assinatura do hash da imagem tem que ser idêntica ao hash do dispositivo original. Nesse caso aí, seria idêntica ao HD do notebook de 80 GB de capacidade. Então, o próximo passo nessa operação seria realizar a duplicação da mídia para o exame de dados. Essa duplicação é feita bit a bit. É um passo de fundamental importância para próximas etapas, porque ela vai preservar os dados fundamentais, como data e hora de criação, última edição e último acesso aos arquivos e pastas. Então, ela vai evitar surpresas, por exemplo, neste momento que se cria a imagem do disco, como, por exemplo, um programa particionador no disco rígido que estava programado para rodar assim que fosse desligado o computador. Então, esse trabalho de imagem do disco tem que ser feito no primeiro momento, o primeiro momento possível a ser feito, né? Então, como kit de ferramentas, existem diversos kits de ferramentas para o perito. Hoje em dia tem uma variedade de ferramentas, mas não é só usar as ferramentas, né? O trabalho do perito envolve muito mais do que simplesmente clicar, avançar, 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 concluir em softwares como Incase. Incase é um software muito utilizado hoje em dia, não é o único. Incase é um software de licença proprietária, caro, mas existem também soluções open source. O Incase, por exemplo, ele tem um padrão de laudo, existe a padronização de laudo, ele faz a recuperação de dados, banco de dados e gera, ele faz análise de hardwares e logs. É um software bem completo, bem quisto pelos peritos, mas obviamente existem outros, né? Existem outras ferramentas open source. Importante salientar nesse momento aqui, já que a gente está falando de softwares e ferramentas, um trabalho de um perito, por exemplo, ele é totalmente questionável se ele não usar os softwares legalizados. Então não adianta o camarada, eu quero trabalhar como perito, fiz um cursinho na internet, assisti algumas videoaulas, baixei o Incase piratão, craqueei, peguei um keygen, aí o camarada vai lá, vai até o fórum, se apresenta lá ao fórum, recebe um caso para investigar, investiga, faz todo o trabalho bem feito, quando vai apresentar a licença do software, software piratão, já era, acabou o seu laudo, não pode ser assim. Tem que usar softwares legalizados, licenciados ou open source, se assim ele quiser. Então, o exame de dados é um trabalho extremamente complicado, demorado, e ele tem como finalidade localizar, filtrar, extrair somente as informações relevantes à investigação. Então, imagina um HD, por exemplo, de 1 terabyte de dados. HD de 1 terabyte de dados, ele representa mais ou menos 1 trilhão de bytes. Cada byte é um caractere. Então, imagina um perito investigar 1 trilhão de bytes. Vai ser um caso por vida.
Então, ele tem que saber filtrar e extrair somente as informações relevantes à investigação daquela imagem de disco. E realmente é um trabalho complicado, trabalhoso, porque ele vai ver diversos tipos de arquivos. Ele vai ver histórico, ele vai ver log, ele vai ver log do Windows, vai ver log de sistema, vai ver log de rede, ele vai ver, às vezes, log de servidores, se a empresa tiver um servidor de internet, ele vai ver arquivos de imagem, ele vai ver fotos, fotos JPG, fotos PNG, fotos TIFF, ele vai ver documentos do Word, ele vai ver documentos do LibreOffice. Então, é uma infinidade de tipos de documentos que o perito tem que investigar e, essencialmente, ele tem que correlacionar todos esses arquivos para dar embasamento ao seu laudo. Então, após a restauração da cópia dos dados, o perito faz a avaliação desses dados coletados, dados encontrados, arquivos que foram removidos e foram recuperados, fragmentos de arquivos encontrados, arquivos ocultos. Muitas vezes o criminoso ele tende a apagar alguma evidência, tenta apagar algum indício, alguma prova, apagar algum arquivo. Então, cabe ao perito também tentar a recuperação desses arquivos, identificar, inclusive, em que momento que foi excluído. Então, após a obtenção de todos esses dados, é feita a análise desses dados, continuando a análise, né? Na correlação desses arquivos. A etapa da análise, que a gente já está falando, é identificar pessoas, locais e eventos e determinar como esses elementos estão interrelacionados. Normalmente, é necessário correlacionar informações de várias fontes de dados. Então, enfim, um laudo do perito é a interpretação dos resultados obtidos, é a etapa conclusiva da investigação. O perito, então, elabora um laudo pericial e que deve ser escrito de forma clara e concisa, não muito com jargões técnicos, porque esse laudo vai na mão de um juiz. Então, tem que ficar de fácil entendimento ao juiz e também dos advogados. Então, ele deve listar nesse laudo todas as evidências localizadas e analisadas. O laudo pericial deve apresentar uma conclusão imparcial e final a respeito da investigação. Deve conter também qual foi a finalidade, o autor do laudo, resumo do incidente, relação de evidências analisadas e seus detalhes, conclusão, anexos, glossários, as ferramentas utilizadas pelo perito, os seriais das ferramentas utilizadas, tudo para não dar margem a nenhum questionamento do seu laudo. Então, metodologia, técnicas, softwares e equipamentos empregados, a gente já falou. Bom, então falar um pouquinho sobre legislação e mostrar como o trabalho do perito está amparado por lei. Então, na Lei 7.270, de 10 de dezembro de 1984, disse que está prescrito que o perito será escolhido entre profissionais de nível universitário que tenham certidão em órgão profissional. E é facultativo ao Ministério Público e seu assistente, ao querelante, ao ofendido, ao investigado e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, que atuará a partir da admissão do juiz. A Lei Carolina Dickmann, Lei 12.737 de 2012, ela tipifica o crime cibernético, crime em ambiente virtual. Foi reconhecido a atividade do perito no decreto número 48.009, de 11 de agosto de 2003. No artigo 12º, o Núcleo de Perícias de Informática tem por atribuição realizar perícias visando a elaboração de laudos periciais de locais e peças envolvendo os aparelhos computadorizados, software, hardware e periféricos relacionados com a prática de infrações penais na área de informática. Então, a invasão da privacidade também é crime. O perito não deve invadir sistemas ou analisar dados de um suspeito sem ordem judicial. Jamais fazer isso. É a mesma coisa de colocar um grampo no telefônico sem ordem judicial, sem a quebra de sigilo telefônico concedida pela Justiça. Então, quando se analisa servidores ou provedores de acesso, provedores de conteúdo, deve ser feita uma restrição prévia na área de busca, objetivando não violar a privacidade de inocentes. O perito também deve seguir a política de segurança da instituição periciada, se houver. Então, esse é o trabalho do perito, ele está amplamente fundamentado por lei. Então, a profissão do perito. Quais as competências do perito forense computacional? O que você deve ser para atuar na área? Então, você deve ser, pelo menos, graduado em TI, preferencialmente
pelo menos bacharel, um curso de 4 anos, porque aí você também pode prestar concurso para a Polícia Federal. Muita gente faz curso tecnológico, faculdade tecnológica, né, algum curso tecnológico de 3 anos, ou até 2 anos e meio, mas a Polícia Federal, nos editais anteriores à Polícia Federal, está bem claro que um tecnólogo não pode prestar concurso de perito da Polícia Federal. Então fiquem atentos a isso daí. Ele deve ter profundo conhecimentos em arquitetura de sistemas operacionais, protocolos de comunicação e ferramentas específicas. Na sua utilização de ferramenta, né? Ele tem que conhecer o que ele está analisando. Não é só abrir o software, instalar o software e visualizar aquilo. Ele tem que saber reconhecer e saber identificar elementos, correlacionar arquivos, correlacionar evidências. Então, ele tem que ser habilitado também para fazer perícia. Ele tem que ser nomeado judicialmente para fazer perícias e requer conhecimento investigativo e técnicas de entrevista. Ele deve ter um forte compromisso ético. Ele não é juiz, o perito não faz julgamento, o perito simplesmente vai dizer o que aconteceu. Ele deve ter algum embasamento jurídico, o mínimo, mas o ideal é que seja quanto mais melhor, embasamento jurídico. Então ele tem que conhecer técnicas de coleta de evidências em diversas situações, tem que ter uma lógica investigativa apurada, ele tem que ter habilidade de lidar com prazos curtos prazos curtos e de longo trabalho pela frente, então algumas noites sem dormir às vezes, e ele tem que ter uma redação adequada, né? Ele tem que saber escrever, e para você que não gosta de ler, começa a ler a partir de já. Ele tem que ter uma boa redação forense e técnicas de relatórios também. Então, construção da carreira, eu criei aqui um pequeno diagrama para você que quer seguir, para você que quer iniciar a carreira de perito. Então, primeiro, faz a faculdade. E aí você pode prestar concurso público para perito criminal. Se você não quiser prestar concurso público, você pode atuar como perito judicial. O perito criminal, você pode prestar concurso para perito da Polícia Civil. Lá em São Paulo, recentemente, foi aprovado o concurso, vai pagar R$11 mil para o perito da Polícia Civil. E perito federal, se não me engano, está R$17 mil o perito que atua na área federal. Já o perito judicial, que ele pode atuar naqueles 3 viés da carreira, né? O ideal é que se faça cursos de extensão, tem diversos cursos de análise de malware, cursos de análise forense, tem também pós-graduações de perícia forense computacional e tem algumas certificações. Certificações eu converso com muitos professores, alguns peritos também que já atuam na área, eles não me apontam uma certificação específica, mas se você busca uma certificação, se você está com bala na agulha para fazer uma certificação, algumas certificações são recomendadas para você. A CHFI, a Computer Hacking Forensic Investigator, e também tem uma certificação nova, CXX, Cyber Security Nexus, é uma certificação nova. Essas 2 certificações são adequadas também para você também atuar na área. Vai te dar um pouco mais de embasamento. Mas, como eu disse, eu converso com professores, converso com peritos, e eles não me apontam nenhuma certificação altamente recomendada. Então, manerem no investimento dessas certificações. Para vocês terem uma ideia, um curso de pós-graduação de 10 meses, um curso bom, que vai avaliar todos os aspectos, vai atuar, vai mostrar uma abordagem especificamente nacional, que acontece aqui no Brasil, custa aí mais ou menos R$9 mil, R$8 mil, R$9 mil. Um preparatório para a certificação, já com a prova inclusa, um cursinho de 40 horas, custa na faixa de R$6 mil. Então, é bom a gente avaliar bem onde vai investir o nosso dinheiro, né? Então, finalizando aí para vocês, bibliografia recomendada. Tem alguns livros aí, a bibliografia está cada vez mais... a gente está com muitos livros que estão sendo lançados agora que falam sobre forense, muitos já estão traduzidos, desvendando a computação forense para o Windows, computação forense com o FTK, é um software de forense também, forense, registro do Windows, análise forense no Windows, análise forense no Linux, enfim, é uma infinidade de bibliografias que a gente já encontra aí disponível nas melhores livrarias. Ok, pessoal, estou terminando a apresentação. Eu espero
ter elucidado pelo menos os passos iniciais para você que quer construir essa carreira de perito, para você que quer atuar na área. É uma área que está em franco crescimento, franca demanda. Recentemente, conversando com um perito que atua em São Paulo, ele falou que a cidade de São Paulo tem muitos peritos, mas no interior não tem tantos. Ele mostrou um panorama amplamente favorável para você que quer atuar na área de perícia. Mais uma vez, não invista só em softwares, invista em conhecimento. Aprenda sistemas operacionais. Está tendo aquela aulinha de sistema de computação, de conversão de base, de hexadecimal para binário, de binário para hexadecimal. Um perito atua essencialmente em transformação do caractere hexadecimal. Então não deixe isso de lado. Faça uma ótima faculdade, compre livros, aprofunde o conhecimento além do que o professor está passando em sala de aula. Isso aí vai ser muito importante quando você for atuar como perito. Tá bom, pessoal? Agradeço a vocês. Se tiverem dúvidas, quiserem esclarecer alguma coisa, alguma crítica, vocês fiquem à vontade para me contactar. Vocês já têm meus dados, como coordenador do Security Week, eu já disponibilizei para vocês meu telefone, meu WhatsApp, mas está aí novamente. O meu e-mail agora da Acadêmica TI. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de colocar o e-mail de vocês embaixo aí nos comentários do YouTube para garantir a sua participação. Se você quiser fazer algum comentário na palestra, fazer alguma pergunta direcionada para mim, você cria um outro comentário e esse sim eu vou manter publicado para fazer a resposta à sua pergunta. Ok, pessoal? Obrigado, boa noite e sucesso para todos vocês. Valeu, pessoal!